Olá, amigos, eu sou a Natalina Anguinoni, consteladora sistêmica familiar, e estou trazendo uma segunda edição aqui porque faltou muito para a gente conversar com a nossa queridíssima Nara Pontalti Paraboni. Nara, bem-vinda de volta. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, faltou tanta coisa para a gente conversar, né, Nara? Sim. Eu acho que... No outro programa, isso, né? Vamos dar um pouquinho de continuidade, porque é tão rico tudo isso que você traz para nós. Eu acho que hoje a gente poderia falar um pouco das questões da adolescência, né? Que sempre, quando se fala em adolescente, as pessoas ficam um pouquinho estremecidas, assim, né? Parece que ser adolescente é uma coisa muito ruim. Não é ruim. Faz parte, sim. Né? Aquele período de turbilhões, de emoção, de hormônios, que a pessoa fica rebelde. Exato. A questão é como os adultos lidam com esse momento dos adolescentes. Como os pais lidam com a adolescência dos seus filhos dentro de casa. Me parece que essa é a grande questão, né? Porque uma coisa, nasce uma criança, ela vai se construindo, né? Através daqueles modelos familiares, através de todos os modelos que ele tem no seu entorno, da família, da escola, né? Do mundo, enfim. Bairro. Exato. Comunidade. No momento que ele vai avançando, ele também vai saindo de casa e indo mais em direção ao mundo. Então, ele vai experimentando coisas diferentes. Ele vai mudando o seu jeito também de ver a própria vida, né? E vai se construindo, né? Vai se construindo, sem dúvida que com os valores que ele traz de casa. Sim. Mas muitas vezes esses valores são checados. Porque a pressão social, a pressão da rua, a pressão dos amigos faz com que isso aconteça. E também é um jeito daquele adolescente se sentir mais inteiro. Será que de fato tudo aquilo que o pai e a mãe falou, tudo aquilo que o pai e a mãe me deu é por aí? Então ele também precisa se testar. Sim, são as consciências, né? Exatamente. A consciência do teu coletivo aqui e do coletivo lá que diferem, né? Nos valores. Exatamente. Valores culturais, né? Então aí, o que eu vejo assim, como os pais, nesse momento, têm muito medo, né? Do que vai acontecer, eu deixo sair, não deixo, vai beber, vai fumar, enfim. Eu sempre digo assim, ó, aquela plantinha, se a raiz é boa, tu dá água, tu cuida, tu dá carinho, ela pode até envergar, mas ela volta. Claro, mas tu tem que estar sempre pela beirada acompanhando. Mas o teu filho tem que ter espaço para poder ser um adolescente. E vai ter coisas que ele vai fazer e que tu vai ter que sentar, conversar com ele, mostrar as consequências e tu não vai poder fazer mais do que isso. E ele está experimentando o mundo, né, na realidade. Exatamente. Né? Ele tem que experimentar, né? Porque ele não pode ficar a vida inteira dentro daquela comunidade que é o seu ambiente familiar, claro que e não. Preso naquelas regras que são próprias e únicas daquele modelo. Exato. Ele tem que experimentar coisas fora. Exato. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante é que os pais saibam quem são os amigos dos seus filhos. Conheçam. Escutem, em primeiro lugar, escutar os seus filhos. Né? Para que esses filhos, dentro de casa, podendo conversar, bom, já é significativo. Se ele consegue ter um diálogo bom com o pai e com a mãe, talvez todas aquelas coisas que a rua seduz, né? Se ele tem esse espaço, não vai ser tanto. Ele poderá ir para a rua, ele vai, mas ele vai voltar. Porque dentro de casa é melhor. Agora, se dentro de casa... É um ambiente mais seguro, exatamente. Né? E que ele já conhece também, exato. Né? Agora, se dentro de casa eu não me sinto feliz, se dentro de casa eu não tenho espaço, eu vou buscar espaço em algum lugar. Quem é que vai me ouvir? Qualquer pessoa. O conflito maior, normalmente, do adolescente lá pelos seus 14 anos, que a gente vê que é mais ou menos a idade que iniciam os conflitos, né? A sistêmica traz um olhar de que é nessa idade, mais comumente, que o pai é que dá o pontapé inicial para começar a mandar esse filho ou essa filha para o mundo. E que só o pai consegue fazer isso. A mãe não consegue. A mãe levaria os filhos para si pela vida inteira. Então, por isso que os grandes conflitos são maiores dos adolescentes com, inclusive, o pai e não com a mãe, né? O pai é quem impõe limite. E quem manda o filho para o mundo mesmo, é o contraponto, né? Ele quem diz, ele está pronto, mas os limites são esses. A mãe
quando eu converso né, nesse tempo de trabalho, o que eu escuto das mães, meu Deus, agora ele vai adolecer, é eu que tenho que levar, é eu que tenho que buscar, eu não vou dormir, eu sei que nos fins de semana eu já não durmo. E o teu marido está onde? Bem feliz dormindo, ali do lado. Tá, mas e por que tu não consegue dividir com ele? Não, porque ele diz que eu que sou muito estressada. É aquilo que nós estamos colocando agora, né? Isso é a vida real mesmo. Exato, né? eu acho. Nas observações empíricas da constelação, isso é a vida real. Eu acho que a mãe tem mais dificuldade de largar do que o pai, né? Mas tem que largar, tem que aprender a confiar naquele filho. Mesmo que muitas vezes elas me digam, mas a fulana mente, a ciclana mentiu. Ok, vamos tirar uma pedra. Quem é que de nós nunca disse, diga, quando tocou o telefone, diz que eu não estou em casa, né? Então eu acho que a gente também tem que poder olhar para isso, né? Não que a gente tenha que aceitar a mentira, não, mas a mentira também faz parte, e ela faz parte para quê? Para que a mãe possa se dar conta de que eu tenho que acreditar no meu filho, mas eu também tenho que mostrar para ele que a mentira não é o caminho. Ele vai tentar, vai, mas eu tenho que ser mais, tem que ter um olhar diferente, um pouco maior do que ele e poder checar essas informações. E a mentira entra aí como pertencimento, né? Eu pertenço no teu grupo, então aqui é o que a gente faz, é ok. É isso aí. Só que não serve lá para minha mãe, né? Então no grupo lá da minha família, eu não posso contar o que nós fizemos aqui. Exatamente. Porque aqui eu vou estar fazendo um pecadinho, né? Então a mentira funciona isso. Da mesma forma como quando eu tô contigo, eu vou mentir que eu ainda ganho um colo da minha mãe, né? Porque isso é brega, né? Não tá mais na idade. Exatamente. E quando tu tá comigo, no grupo dos iguais, eu tenho que fazer parte desse grupo. Sim. E eu entro como todo mundo, né? Então eu vou experimentar coisas, eu vou... não vou respeitar limites, como o tipo horário, aonde tu estás, aquela coisa, eu estou em tal lugar, daqui a pouco eu já estou em outro. As mães ficam enlouquecidas. Mas eu te deixei nesse lugar e quando eu fui te buscar, ou quando no dia seguinte tu me disse que tu passou por 3 lugares diferentes. É complicado? É. A gente entende também o lado da mãe, porque hoje existem muitos riscos. Eu tenho uma amiga que colocou um rastreador no celular dos filhos. É. Complicado. Uma coisa bem difícil, né? É bem perigoso isso. Eu acho que a confiança é o melhor rastreador. Né? Sim, o diálogo é quem te dá, te abre essa possibilidade. Né? Eu entendo que hoje exista toda essa questão da segurança que a gente busca, fala o tempo inteiro, né? Mas a gente vai ter que confiar. E nós falávamos, se nós não conseguirmos terminar nesse bloco agora, que já está quase excedendo, a gente inicia no outro, né? Nós falávamos sobre a violência doméstica, né? Com as crianças e com os adolescentes, Nara. O que nós podemos ver isso nas escolas? Isso também acontece, né? A violência doméstica, ela tem feito parte, infelizmente, da vida hoje, né? Eu percebo assim que as pessoas estão com o mínimo de capacidade de diálogo e a paciência e a capacidade de repente repensar algumas coisas está quase que inexistindo. Então os conflitos estão sempre à mesa e daqui a pouco esses conflitos ultrapassam, né? Eu não consigo administrar, maiores, né? Exato, eu não consigo administrar verbalmente, né? Eu não consigo organizar essa vida, eu não consigo entender como é que eu posso melhorar essa questão familiar. Eu passo talvez por uma violência psicológica, eu vou por uma violência verbal, né? E daqui a pouco eu estou cometendo uma violência física. E eu não cometo ela só com o meu companheiro, com a minha companheira, eu cometo ela com toda aquela família. Porque todo mundo naquela família vai receber respingos. É impossível uma criança que vive dentro de uma família onde a violência está instalada, ela não ter resquícios disso lá na sala de aula. E a gente percebe isso claramente. Complicadíssimo, né? Uhum. Bom,
A gente vai chamar os apoiadores Ok. e vamos continuar. Acho que isso é um assunto que a gente deve continuar falando, né? Se você concorda, Sim, que é muito sim. importante. Então, vamos entrar com nossos apoiadores e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje trazendo uma querida pessoa aqui para compartilhar comigo e com todos vocês, falando sobre relacionamento escola e família. E falando um pouquinho mais sobre violência, né, Nara, agora. Isso, a gente estava falando dessa questão de que a gente percebe claramente aquela criança que vai para a escola e normalmente ela age como em casa. O que isso Daquele significa? Que ela vivencia, Exatamente. né? O que significa? Aquela criança que às vezes bate, aquela criança que belisca, que puxa o cabelo, que morde, que se sente incomodada, que não está feliz. Uma forma dela poder compensar ou extravasar aquilo tudo que ela vivencia na pele dela, né? Ou às vezes vê o pai batendo a mão e tal, né? Então, esse é o momento em que a professora consegue, e as professoras conseguem se dar conta de que algo não está bem. Bom, então nós temos que achar um jeito de trazer essa família, conversar e entender o que está acontecendo. O que não pode é aquela criança permanecer dentro de um espaço de violência. Ela não nasceu para isso, né? Ela é uma criança, né? exatamente. É um ambiente escolar saudável, né? Exato. E outra. E perigoso também. Perigoso. Porque ela vai crescendo dentro de um ambiente de violência, o que ela vai aprender? Violência. Que é assim que a gente vive, sim, que a gente bate ou que a gente apanha. Não, e tem pessoas e é muito incrível isso, porque tem pessoas que aprendem que a violência é uma forma de amar. Sim. E traz isso para a vida como lei, por exemplo, assim, eu aprendi porque o meu pai dizia para mim, eu te bato e esse é a minha forma de eu mostrar meu amor por você, porque eu te amo. E essas pessoas só conseguem depois passar amor adiante sob forma de violência. Infelizmente. É aquilo que a gente falava. Então, eu trago de casa aquilo que eu vivenciei, né? Então, o que a gente vê assim? As crianças vão crescendo e vão... Tu tenta, dentro da escola, mostrar um ambiente diferente. Mesmo que muitas vezes no recreio, na entrada, na saída, ela acabe por sinalizar questões de agressão. Isso ficam claros, né? Mas, esta mesma família, se ela não consegue melhorar a sua dinâmica, se ela não consegue entender por que ela faz isso, ela vai seguir a vida inteira. E quem vai pagar por isso? Aí já não são as crianças e os adolescentes, que vão reproduzir muitas situações de violência. Sim. Apesar deles sempre verbalizarem, eu não quero ser como a minha mãe ou como meu pai. Mas né? Acaba sendo. A gente sabe que o Cazuza já falava sobre isso, né? Na sua música. Que a gente acaba reproduzindo isso. Não adianta. Se tu não consegue entender e terminar com esse ciclo de violência, ele vai se reproduzir numa outra instância dentro da tua vida. Sim, fora da tua vida, no teu entorno. Enfim. E o que às vezes a gente percebe... E o ruim é que quando você não consegue, quando aquela criança ou aquele adolescente não consegue passar isso, vamos supor, bater num coleguinha, né? Ou mesmo agredir o professor, às vezes vem a questão dele da mutilação, era exatamente isso que eu ia dizer. Muitas vezes ele vai pedir socorro aonde? Se machucando. Nossa, a gente teve um período anterior, assim,
com várias situações, onde os adolescentes vinham pedir socorro através de se cortar, de se cortar. É maior esse índice nas meninas ou nos meninos? Nas meninas. Nas meninas, nas né? meninas, sim. Nas meninas. Então, elas se cortavam em lugares assim absurdos, nos braços, nas pernas, às vezes abaixo da nádega, né? E a gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? O limite desse indivíduo, né? Exatamente, o que está acontecendo que ela precisa se machucar tanto? Isso já entraria até para a psiquiatria também, Sim, né? Precisa, sim, né? sim, Acompanhamento sim. psiquiátrico, né? Então, quando a gente percebe isso, o que a gente faz? Imediatamente se chama a família e se vai para a rede de apoio, que inclusive hoje aqui em Farroupilha existe um canal muito tranquilo, assim, quando é uma situação dessas, a psiquiatria é rápida em atender, a unidade básica, eles são muito rápidos em fazer com que aquela criança chegue no profissional que possa dar esse limite. Sim, porque aí é um risco de suicídio, Sim, inclusive, né? muito grande. Muito grande. Sim, muito grande. Ela tá no limite dela, né? Tá no limite. Tá no limite dela. E se propõe a qualquer coisa. Sim. E na sistêmica nós vemos isso, que ela está tentando tirar um pedaço que corresponderia ao seu pai ou sua mãe, aquele progenitor, né? No caso, que seria com quem ela tivesse um conflito maior. Então eu tiro da minha carne ou esse pedaço que é competência, por não concordar com esse pai ou com essa mãe. Aí é que tá. É bem complicado. É muito doloroso. Então, dolorido. nesse momento, essa mãe, aquele que está mais, que tem a maior capacidade de entender que isso é doença dentro da família, precisa buscar um recurso, precisa buscar um atendimento psiquiátrico, precisa buscar um atendimento psicológico, precisa mudar essa situação, porque ninguém aguenta isso por muito tempo, né? Então, isso é uma coisa importante. Claro, essa mesma adolescente que tenta se cortar, a gente já sabe que dentro da parte pedagógica, ela está num outro momento. Ela precisa se salvar. Sim. Né? Ela precisa sair daquela dor. Então, muitas vezes a gente percebe assim, ela está com dificuldades. Ela vai estar com dificuldades mesmo. Que bom que ela conseguiu dizer para nós, de um jeito ou de outro, mesmo que ela precisa de ajuda. Maneira, né? Exatamente. Né? Então a gente sempre fala muito assim, buscar ajuda, e as pessoas ainda me parece que existe um pouquinho de ranço, de preconceito, de que buscar ajuda a nível psiquiátrico ou psicológico é uma coisa só para louco. Não, buscar ajuda é para nós, seres que temos conflitos e que precisamos melhorar. Não, e você como psicóloga, né, na hora que você está fazendo um atendimento clínico no teu consultório, tem condições de acessar a mente do indivíduo que está perturbado, que está com questões psiquiátricas? Não tem como. Não, tu precisa de um atendimento maior, ele precisa estar estabilizado, ele precisa de medicação. Operar. Exatamente. Como ele terapeuta, precisa, como psicólogo. Ele precisa da medicação para se estabilizar e para entender a questão comportamental. Aí nós podemos operar de uma maneira que pode ter algum resultado. Exato. Senão a gente não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não, a gente fica... Então, cada profissional tem a sua função aí, bem distinta. Com certeza. Eu como terapeuta, você como psicóloga, podemos ajudar muito. Mas nós precisamos do atendimento médico psiquiátrico nessas questões. Exatamente, porque sozinha a gente não dá conta. Não, e assim, é presunção a gente achar que vai pegar um cliente, né, com essas questões e vai livrar ele do problema, sem que ele tenha um suporte familiar, como a interação medicamentosa. Exato. Né? E além da questão medicamentosa, a família poder estar dando esse apoio. Sim. Né? Porque eu entendo que assim, deve ser muito doloroso para uma mãe ouvir que o seu filho está se machucando. Deve ser horrível, né? Mas ela também precisa de ajuda para para poder ajudar esse filho, porque a gente consegue, tu só dá aquilo que tu tem. Quando tu também está com dificuldade, tu chega no teu limite, tu é humano também. Né? Os pais também são humanos, eles também precisam ser vistos como alguém que também, às vezes, não soube fazer algumas coisas e que precisa refazer para tocar a sua vida em frente bem. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Então a gente precisa unir forças e ver, e trabalhar. Essa mãe está com necessidades também, esses pais estão com necessidades que ninguém compreende as necessidades deles, e eles não têm como dar assistência nenhuma, né? Não. Para esse adolescente, né? E a gente vê muito isso, assim, famílias que
muitas mães que não sabem ser mãe porque também não tiveram uma mãe como referência. Sistêmica, né? E muitas vezes o pai também. E hoje eu acho que... E não vamos muitas gerações atrás, né? A gente vê isso agora acontecendo nos dias atuais. Mas hoje eu vejo que assim, os nossos pais estão muito mais confiantes. Os pais dessas crianças. Sim. E até de alguns adolescentes, eu arriscaria dizer, eles estão muito mais próximos, eles conseguem oferecer muito mais o seu colo, a sua proteção do que antigamente. Sim. Graças a Deus isso mudou. Sim. E esses dessa geração que está aí conseguem fazer o papel de pai de verdade. Sim, na parte assim do carinho, né? O afeto, a questão básica de dar banho, de dar comida, de levar a passear, de cuidar enquanto aquela mãe, exatamente, que antes isso tudo era destinado para a mãe, né? Então a mãe trabalhava fora, cuidava da casa e cuidava dos filhos. Não, é muito pesado. Que bom que hoje esses casais estão conseguindo ter esse equilíbrio. Né? Então, acho que isso é fundamental. Manter esse equilíbrio para que aquela criança também possa entender o que é uma família de verdade. É isso aí. Mais uma vez, já estamos aí no finzinho do nosso tempo. Meu Deus. E vamos chamar então os nossos apoiadores e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares. Hoje trazendo a Nara, mais uma vez, né, Nara? Então, faltam agora nesses últimos minutos, né? Eu vou te deixar que você possa aproveitar o máximo possível deles. Ok. Porque o tempo voa aqui contigo, o tempo voa. Não, passa rápido mesmo. Eu acho que no momento em que os pais conseguem se dar conta do que de fato é o seu papel dentro de uma família, as coisas ficam muito mais claras. As crianças conseguem se desenvolver com muito mais tranquilidade, com muito mais sentimento de carinho, se sentindo apoiadas, construindo uma autoestima em cima de bases boas, né? Em cima do afeto, em cima do limite, entendendo de fato qual é o seu papel naquela família e na sociedade. E me diz uma coisa, você percebe que de repente poderia ter mais projetos para trazer mais esses pais para a escola? Poderia ser feito algo um pouco diferente? Já tem um projeto na prefeitura, né, que pai presente, uma coisa assim? Tem. Eu acho que sempre, tudo que a gente puder fazer para que as famílias venham para os espaços onde os seus filhos estão, é perfeito. Porque assim como a gente diz para a família, é muito importante que tu conheça com quem o teu filho está saindo. É muito importante tu trazer esses amigos para dentro de casa e ouvi-los. Né? Claro. Saber o que eles pensam. Isso vai te dar tranquilidade para quando o teu filho sair com aquele grupo, tu sabe que aquele grupo tem esse pensamento. Puxa, tu também pode ficar mais tranquilo. Né? Quando as famílias entre si se conhecem, melhor ainda, uma consegue apoiar a outra. Não fica só, às vezes, a questão de é só eu que vou buscar, só eu que vou... enfim, né? Só eu que tenho que fazer, eu que tenho carro, eu que tenho que fazer todos essa logística com os filhos. Não, se as famílias se conhecem, isso pode ser tranquilamente... organizado, fica bom para todo mundo e fica tranquilo para aqueles pais que sabem com quem os seus filhos estão saindo, né? Isso é muito bom. E os filhos, vendo esse clima legal entre os pais, também vão ficar bem. Especialmente os adolescentes, que precisam exatamente disso. Eles precisam de limites firmes, sem agressão,
Eles precisam de afeto, mas eles não são mais crianças, né? Eles precisam experimentar o mundo com aquilo, com os valores que a gente passou, né? E com a supervisão, com o acompanhamento dos pais. Eu acho que isso é muito importante. Os pais têm que estar presentes o tempo inteiro, que seja no CTG, que seja na aula de música, que seja na escola, é muito importante. Porque para o pai é importante saber o que o filho está fazendo, é muito importante para o filho ver o seu pai lá na arquibancada, lá na reunião de pais. A isso é fundamental. Se sente amada, né? A criança se sente amada. O pai perdeu. O pai estar participando. Eu me lembro quando eu tinha os meus pequenininhos fazer aquelas apresentações de escola no final do ano, o quanto eles ficavam felizes de ver que nós estávamos lá vendo a apresentação deles. Com certeza. Na verdade, eles só começam numa apresentação, os pequenininhos, a fazer a apresentação quando eles veem o pai ou a mãe. Aí eles se tranquilizam, agora eu posso fazer, né? Mais ou menos isso. Então, isso é muito importante. Que os pais estejam junto aos seus filhos. E quando esses pais, eu acho que que valia a pena a gente falar aqui e frisar isso, né, Nara? Que quando esses pais estão com problemas em casa, que eles não estão dando conta, a ponto deles não poderem mais olhar para essas crianças e a coisa tomar essas proporções tão grandes, né? De tudo isso que nós falamos, que eles procurem ajuda, né? Com certeza. Que eles procurem, que eles não deixem de procurar ajuda. Exato. Que profissionais como você, como eu, estamos à disposição para poder orientá-los da melhor forma possível. Exato. A gente sabe, e eu sempre coloco esse exemplo, quando o meu filho quebra uma perna, eu levo ele imediatamente no pronto-socorro e quero que o traumatologista veja. Quando o meu filho está com algum problema, muitas vezes eu demoro muito tempo. Às vezes eu tenho muita dificuldade de ver, e às vezes eu acho que eu consigo dar conta daquela demanda e vou tentando às vezes buscar em alguns lugares diversos, mas muitas vezes eu deixo de buscar no lugar certo, né? Para poder resolver o problema. E não, porque às vezes a gente quer só resolver o sintoma, mas tem que resolver a causa. O sintoma, às vezes o Tilenol resolve. Mas a causa não. A febre vai voltar daqui a 2 dias. O comportamento, ele melhorou. Ok. 2 semanas depois, 3 semanas depois, acaba tendo um comportamento de novo, que é o comportamento que ele sabe fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. Buscar ajuda nos lugares certos. Isso aí. Nara, muito obrigada. Obrigada a você. Riquíssimo estar com muito você. Obrigada. Né? E toda essa bagagem de conhecimento que obrigada. Você pode trazer aqui para nós e para compartilhar com as pessoas, né? Gratidão mesmo. Gratidão. Muito obrigada a você também.